dia, pessoal. Nós estamos aí com mais um programa da Web TV Andradas hoje. Começando a segunda aí com boas notícias para vocês aí, né? Tornando realidade aí um projeto aí da Prefeitura. E nós convidamos para vir explanar para a gente aqui o assunto o Bruno Pereira, que nos deu o prazer de vir até aqui o Web TV para poder falar um pouquinho para nós do CEP Rural. Boa tarde. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde a todos. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite aí, ter vindo aqui falar com a gente, né? E explicar um pouquinho mais pro pessoal. Mas antes disso, você trabalha em qual setor da Prefeitura? Eu trabalho na seção de incentivo à indústria, comércio, serviços, agricultura e pecuária da Prefeitura. Eu pedi para ele falar porque era muita coisa, viu, pessoal? Mas eu acho que ele ganha por um setor só, viu? Deveria ganhar por todos, né? Desculpa a brincadeira, mas aqui é assim, é gostoso. Ô Bruno, conta um pouquinho para nós aí. Eu estava lendo aqui, né, que o objetivo da iniciativa é agilizar o atendimento de saúde e segurança para os moradores da zona rural em situação de emergência. Seria, então, a placa do CEP Rural. Isso. Tá? E vocês já soltaram aí que já está à disposição da população. Como é que nasceu a ideia e conta um pouquinho para a gente do objetivo mesmo, né? Porque a gente sempre ouvia a polícia ter dificuldade para chegar em determinado local, porque precisava alguém da residência ficar na rua ou na estrada, correndo perigo, né, para poder chegar, porque a zona rural nossa é muito extensa, né? Sim. E o que vai trazer de benefício para o pessoal aí, essa placa, né, esse CEP Rural? O CEP Rural ele surgiu justamente com essa demanda, né, com a necessidade de ter da população rural ser melhor assistida. Como a Rosângela já disse, né, a gente tinha um problema muito grande quando, por exemplo, você precisava de uma ocorrência, precisa de um SAMU, que hoje, felizmente, Sim. nós temos em Andradas. Ou que fosse, há tempos passados, quando a gente tinha um atendimento apenas do PAN, né, do Pronto Atendimento Municipal. Eu precisava estou com uma pessoa passando mal em casa, onde se você dava a sorte de ter um motorista ou alguém da equipe que conhecia um pouco mais a área rural, era mais fácil. Eu moro em tal lugar, no bairro tal, vizinho de cicrano, perto de fulano. Ou, às vezes tinha uma referência de uma escola, de um campo de futebol, alguma coisa do tipo. Mas a gente sabe que isso nem sempre é efetivo, né? E demanda um tempo a mais. Como a Rosângela bem disse, a nossa área rural é muito grande. A gente tem uma reforma agrária natural no município de Andradas, que é bom. Isso, né, que caracteriza a maior parte de produtores familiares, né? É bem interessante isso, porém, no momento de uma ocorrência, por exemplo, dificulta você conseguir chegar em todos os lugares com a melhor agilidade, com uma agilidade um pouco maior. E, principalmente na questão de saúde, por exemplo, como estou tratando, cada segundo conta para a vida daquele que está ali. Bastante. Então, a ideia do CEP Rural, ela começou a ser desenvolvida ainda no ano passado, e teve o intuito, justamente pela questão da guarda, a questão de segurança também, foi debatido no GGIM, no CONCEP, enfim, e tinha um foco justamente esse, atender a população rural no melhor tempo possível, tanto na questão de saúde, quanto na questão da emergência, de uma ocorrência policial, fazendo com que o sistema funcionando de uma maneira, né, que gerasse uma rota para que essas forças de segurança e de saúde conseguissem chegar no menor tempo possível até o ponto determinado ali e demandado, né, para a ocorrência. Com certeza, porque sem isso aqui realmente é difícil, né? Quem não conhece a zona rural e para um atendimento mais eficaz, até no caso da ambulância mesmo, ou que seja do SAMU, às vezes 1 minuto, né, de atraso pode se perder aí uma vida, né? E esse CEP Rural aí, ele está sendo entregue gratuitamente para as pessoas? Isso. Como é que as pessoas devem proceder para... A gente tenta trabalhando hoje de duas maneiras, né? A gente tem feito essa divulgação, né? Agradecemos mais uma vez o espaço aqui de oportunizar a gente a poder difundir mais ainda a informação aqui na questão da importância do projeto, do trabalho. Mas como as pessoas podem estar nos procurando na Secretaria de Agricultura, que fica a Rua Coronel Eduardo Amaral, 236 Centro, ou pode estar ligando também no 3731-8245 do meio-dia às 18. Então, olha, liga lá, fala, olha, eu queria saber se minha propriedade já tem, se não tiver, a gente orienta a fazer um protocolo para que a gente possa fazer o cadastro e ao devido tempo a gente vai conseguir gerar essa placa também.
e eles podem estar aí retirando ali uma placa bonita, né? Aí bem claro com as informações que consta desde o setor rural, a gente tem 14 setores rurais, né? São os 14 setores do CMDRS, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. E depois tem um número sequencial, que é o número daquela propriedade. Vale lembrar que não é um para cada casa, é um para cada propriedade. Um para cada propriedade. E ele pode estar, então, indo retirar, se não souber o setor que... Nossa, mas eu não sei, Bruno, o setor que eu sou. Fique calmo, fique tranquilo, a gente tem esse controle, a gente consegue te auxiliar. Você pode estar tanto ligando para se orientar se tem ou não a placa, e pode estar indo lá, que é melhor ainda, né? Procurando a gente entrega a placa sem custo algum. Né? O único trabalho que o produtor ali, que a família, que a pessoa que mora na área rural vai ter, vai ser de fixar essa placa na entrada da propriedade no lugar visível. Então, por exemplo, se numa propriedade tem 5, 6 casas, que é do mesmo... É só a central é que vai ter. Exatamente. Na entrada da propriedade, no caso, né, no principal acesso, próximo a essas casas, no local determinado ali, ele fixa essa placa e vai valer para todas elas. Porque pensando, olha, tem uma ocorrência, você adentrou numa propriedade, você já tem... Quando é esse caso, geralmente é uma casa uma do lado da outra, né? Sim. Então não há necessidade de ter um para cada um. Ô Bruno, fala para nós aí, como é que foi o mapeamento, né, para vocês chegarem aí no CEP Rural? Eles foram com esse levantamento dos bairros, né, da propriedade, das áreas rurais. No ano passado ainda, alguns estagiários que estavam auxiliando na prefeitura no último ano, eles foram fazendo esse levantamento, tirando as coordenadas geográficas de cada propriedade ali. E é interessante dizer também, Rosângela, nem todo o sítio está no nome do proprietário. Porque o que acontece? De repente foi numa determinada área ali e tinha um posseiro, um meieiro, um arrendatário, alguém que trabalha ali ou que reside um caseiro, por exemplo, e ele que deu as informações do sítio. Então, e como precisava dos dados CPF, telefone, então geralmente pode estar no nome dessa pessoa também. Às vezes você pode ligar e nos procurar, está no nome do Bruno. Não, mas não tem nada no nome do Bruno. E agora? Como é que eu faço? Então não tem, não. Tem alguém que morou na sua propriedade no último ano? Que trabalhou para você no último ano? Ou às vezes no nome da esposa ou de um filho? Pode ser esse caso também. Entendi. Ô Bruno, e vocês têm assim, algum material, por exemplo, uma vista aérea, né, da zona rural aí das propriedades, aonde serão fixados esses CEP rural? Sim, com o juntamento dessas informações, essas coordenadas, né, de cada propriedade, graças ao programa a gente consegue uma visão, como se fosse uma visão do Google, né, visão aérea, e a gente consegue ver ali cada ponto ali onde foi demarcado. E a gente levando o mouse em cima ali, a gente consegue ver os dados. Isso aí tudo via computador ali, isso, tudo na tua mesa ali. Isso, tudo na tela do computador. Na tela do computador. E é importante dizer também para o morador rural, da área rural, que ele tem a segurança desses dados. Esses dados eles estão sobre a posse, né, nossa, da administração da Secretaria de Agricultura, no caso, das forças de segurança, Polícia Civil, Militar e Guarda, e do SAMU. Não tem uma pessoa de fora, ela não consegue ter acesso a esse banco de dados, ou seja, isso também até para resguardar e proteger o morador rural. Sigiloso, né? Sigiloso. Eu estou olhando aqui que com o CEP rural em mãos, a população da zona rural deve informar o código, né, sempre que acionar o atendimento das forças de segurança ou emergência. Assim que o código é inserido no sistema, os agentes de segurança ou saúde já estão direcionados por meio do GPS, né, chegando mais rapidamente na localidade. Isso é muito bom, hein? Sim, aquela questão da agilidade, né? Pegar o exemplo do meu pai, por exemplo, que ele mora na área rural. Por exemplo, tiver uma ocorrência, hoje ele não precisa falar que ele mora próximo ao bairro, à Escola dos Lobos, onde era, próximo à igreja. Que sempre hoje, serve como referência. Seria a referência. Hoje ele pode usar isso no momento que estiver fazendo a ligação ali, mas hoje ele pode passar o código, por exemplo, de lá é A05, que é o setor 5, 497, que é o número da placa. Esse sistema aí que vocês inovaram aí, né, que de repente uma pessoa lá liga para ou SAMU ou polícia, passa o código dele que é inserido, né, no GPS,
Pronto, acabou. A pessoa que vai atender a zona rural já vai sair definitivamente sabendo onde ele vai. Isso. Acabou aquele lance da pessoa ter que ficar falando perto de tal escola, perto disso, né? E como que funciona? Bem oportuna a pergunta. A partir do momento que eu fiz uma ocorrência, vamos pensar no SAMU, né? Tô com uma necessidade aqui específica, passo o código, ali o setor e o Que tá número, na né? placa, né? Que está na placa. E então o que que acontece? A pessoa consegue acessar o sistema ali, e acessando o sistema colocou aquele determinado código. A01001, sei lá, por exemplo. Acessando aquele código vai chegar com a propriedade, vai conseguir localizar. Aí vai dar oportunidade do lado ali, vai abrir uma aba, onde ele vai conseguir colocar o que é a ocorrência. No caso, uma emergência de saúde, né? Pode ser um infarto, ou até algumas palavras ali para determinar, para identificar qual é a ocorrência, e coloca alguns dados básicos ali, bem objetivos, né? De protocolo mesmo. E ali ele coloca em gerar rota ou cadastrar usuário. Que nem que ele cadastrar o usuário, o que acontece? Por exemplo, você ligou na central, geralmente a gente lê do SAMU, né? Não é aquela pessoa que vai fazer o atendimento, mas tem lá o número dos motoristas, das pessoas ali que trabalham, que vão atuando. Então aí coloca e cadastra aí, o usuário, por exemplo, o Bruno, como se eu estivesse no SAMU. Cadastrou Bruno, a ocorrência tal, ali que está o nome, ele clica em enviar aquela dado, gerar aquela rota, vai ser enviado para o celular daquela pessoa via SMS. Ou seja, então aquele motorista, aquela equipe do SAMU que está em trabalho naquele expediente, naquele turno, ele recebe no celular. Por que celular? Porque a gente tem uma cobertura melhor de celular do que de internet no município. Sim, então é um risco menor de não conseguir chegar àquela informação. E ali ele clica, acessa, gera uma rota no Google, né? A exemplo do Google Maps, o Waze, enfim, e ele consegue então se deslocar até o ponto ali de onde partiu aquele chamado. E nesse chamado aí, por exemplo, tem o telefone também do proprietário. Sim, tem um dado do telefone O que proprietário. pode, por exemplo, evitar alguém, por exemplo, passou na rua ali, quer agir de maldade, então aciona a polícia usando o CEP rural de uma casa ali aleatoriamente. Isso. Tem como, por exemplo, a equipe antes de sair verificar se a chamada saiu daquele local? A orientação até no momento, né, que estiver fazendo a chamada da ocorrência, a pessoa ela vai verificar, né, qual que é o nome que está o cadastro. Isso é muito importante. Com certeza. Que aí vai, não, mas é o Bruno. Não, mas não está no nome, a pessoa não está no nome do Bruno. Falou um nome aleatório. Não é esse nome. Bom, não, mas então, aí você sabe o telefone de alguém? Não, então alguns mecanismos, algumas orientações, né, foram dadas até em reuniões que fizemos com esses grupos de saúde e também de segurança para evitar essas peças, né, que o pessoal que prega, infelizmente né? tem, né? Sim, tem muito trote, Tudo né, que em tudo, né? tudo que é hoje colocado em GPS, que está digital aí, eles têm uma forma de burlar e fazer trapacear, né? Uhum. Tirar, de repente a polícia com o intuito de tirá-lo daqui do centro, levar para um lugar e usar o CEP, de repente, né? Isso tudo pode acontecer, né? Sim. E quantos CEP rural mais ou menos foram confeccionados, você sabe? Hoje a gente tem em torno de 1.300 placas 1.300 já placas. prontas, né? Uhum. Mas a gente já recebeu alguns pedidos de algumas propriedades que não foram cadastradas ainda, e a gente está fazendo um cadastramento dessa e conseguindo algum número aí, a gente já vai mandar para solicitando a confecção das placas. Quantas pessoas mais ou menos já retiraram as placas da... Hoje uns 20%, acredito eu, um pouco mais talvez. É pouco, né? É pouco ainda. É pouco. Que a dificuldade um pouco ainda nesse momento de retirada, eu vejo pela questão da pandemia, né, que ultimamente a gente tem até passado por algumas medidas nesse sentido, né? Então isso faz com que as pessoas fiquem um pouco mais receosas, e até com a questão que até pouco tempo a área rural não tinha tanto caso de Covid. Então os pessoal estavam mais tranquilos quanto a isso. Agora, como tem chegado mais, infelizmente, a área rural também, as pessoas estão um pouco mais receosas e temerosas de estar vindo para a cidade, estão vindo num caso mais específico por alguma necessidade ali já para ser sanada, resolvida e objetiva e voltar. E também pela questão que a gente está no período de colheita, né? Isso também é uma questão que talvez está fazendo com que as pessoas ainda não tenham procurado tanto ali para retirar essas placas.
Mas é importante, né, que um membro da família aí, alguém que, por exemplo, trabalha aqui na cidade ou vem mais constantemente na cidade, retire a placa para essa propriedade, porque é muito importante. Acho que é uma conquista muito grande para o pessoal da zona rural ter agora ali o CEP rural, ali onde identifica quem mora, telefone e tudo mais, né? Sim. E é isso que você disse, é muito importante também, pelo seguinte, não precisa necessariamente ser o dono da Sim, propriedade, né? Às vezes mora o pai, um tio, e você está aqui na cidade, você tem essa condição, ou essa própria pessoa que às vezes está na colheita e não tem condição de estar vindo para cá, você tem um filho, você tem um sobrinho, alguém da sua confiança ali, pode estar pedindo para ele nos procurar também ali, a gente vai conseguir fazer a entrega dessa placa para ele, ele vai conseguir levar para você no momento oportuno aí. com certeza. Olha, pessoal, e vale a pena, um dado aqui interessante para vocês também, que o Bruno até já falou. Para entender as vantagens, né, do CEP rural, basta a gente voltar um pouquinho, né, atrás, antes da implantação dessa ferramenta, quando um cidadão, né, ele tinha a necessidade de solicitar um atendimento de urgência do SAMU e tinha que dar pontos de referência. Muitas vezes o motorista do SAMU é um motorista novo, aqueles pontos de referências que a pessoa passava, que na zona rural todo mundo conhece, para aquele motorista era novo, né? Para ele também era... Sim. E muitas vezes esperaram o atendimento em algum destes pontos. Então, antes do CEP rural, às vezes as pessoas tinham que sair e ficar na ponte, né? Às vezes a gente escuta, olha, a pessoa vai te esperar lá na ponte, que é perto. Então, o perigo também da pessoa ficar na zona rural, na rua, exposta, né? Fato esse que dificultava em muito a localização das ocorrências, causando inclusive uma demora além do normal nesses atendimentos. Então, é importante lembrar que é um benefício aí que está chegando para a zona rural e vocês devem utilizá-lo o mais rápido possível, né? Até por conta da pandemia mesmo e de pessoas que têm aplicado golpes aí na cidade e você às vezes de repente precisa da polícia, precisa da patrulha rural, é muito mais fácil e muito mais ágil deles atenderem uma demanda dessa, né? Sim. E é interessante também, Rosângela, importante falar dessa questão da rotatividade das pessoas, que nem todo mundo é daqui, né? Por exemplo, a polícia nem todo mundo é andradense, né? E às vezes não conhecem da área rural por ser muito extensa. E o que acontece também, até por uma questão de levantamento de dados, isso é muito importante. Toda ocorrência gerada, seja de saúde, seja por parte da agricultura ou por parte das forças de segurança, ela fica salva. Então ela vai gerando um banco de dados. Então, através daquele, olha, tem na determinado, pegar setor aqui 7, por exemplo. O setor 7 teve uma ocorrência de roubo de café. Teve numa determinada propriedade. As forças de segurança têm esse acesso, nem nós temos, para vocês terem noção. Somente eles, porque cabe a eles. Uhum. Mas aí tem uma ocorrência de roubo de café na propriedade tal. Na propriedade de fulano teve também, tal número teve. Teve um roubo em outra área e tal. Então, eles vai conseguir gerar um mapeamento de quais são os principais pontos que têm sido atacados por aquele determinado problema. E dá para se fazer um planejamento estratégico mais assertivo. Olha, aqui a gente tem um setor, a gente tem um bairro, tem uma área que é mais vulnerável, por exemplo, a roubo de café. Essa aqui é mais vulnerável a roubo de gado. Olha, esse aqui a gente tem muito problema de incêndio. Então, já dá para se pensar e trabalhar no planejamento estratégico, alguma ação para inibir isso. Olha, determinada época do ano a gente tem esse problema. Como que a gente pode... A gente vai ter que dobrar o efetivo, vai ter que... Não sei, aí é uma questão estratégica deles, né? De cada setor. Mas pode ser trabalhado também. E isso é um ganho, que é um levantamento de dados, né? Que no outro momento muitas vezes ficava disperso, né? Uma força de segurança não tem acesso à da outra, tem uma dificuldade. Então isso eles conseguem se conversar e ter esse acesso de uma maneira mais simples e objetiva, mais fácil na palma da mão deles. Com certeza. E hoje aí tudo muito PM, GM, SAMU, né? CEP. As pessoas que ainda não retiraram, então, eles podem procurar onde? Pode estar procurando pela gente tem um telefone também, na casa na Secretaria, né, da Agricultura, a rua Coronel Eduardo Amaral, 236 Nós vamos estar colocando Centro. aí embaixo para vocês, tudo direitinho com as informações, né? O telefone é o 35 3731 8245, do meio-dia às 18. Ou então a pessoa pode também acessar o link aqui da prefeitura,
e colocar CEP Rural, né, na aba O Município, não é isso? Isso. A gente Através do site da Prefeitura consegue também chegar ali e ter as informações. A gente vai estar colocando aqui também. O telefone lá, você falou, é 3731... 8245. 8245. Gente, é muito importante porque tem até no finalzinho aqui, tá assim, você já colocou a placa do CEP Rural na sua propriedade? Retire sua identificação no setor de agricultura, né, que é esse endereço que o Bruno acabou de falar, e faça parte também, né, dessa segurança aí, porque não é só para facilitar para a polícia, para o SAMU, não. É para a segurança da sua família e da sua saúde também, né? Porque quanto mais informações a polícia tem e o SAMU tem para chegar até você, a chance, né, de você ser atendido rapidamente é muito grande. Ô Bruno, as suas considerações finais aí, né, com relação a essa conquista pelo pessoal da zona rural aí, de conseguir esse CEP rural, isso é uma conquista, né? Que a gente não pode deixar aí de elogiar a administração que teve a ideia e também fazer mais um reforço para que você que mora na zona rural, se você está trabalhando não pode, pede para alguém da família vir buscar para vocês estarem o mais rápido possível, né, identificado para poder ser atendido, né? Quais as suas considerações finais aí, né, com relação a essa segurança que está sendo levada aí agora para o pessoal da zona rural? Eu acredito que seja mais nessa linha de, como você acabou de dizer, né, de fazer um apelo para a população realmente, para estar se dirigindo até a casa, estar entrando em contato com a gente. Pode ser alguém da sua família, alguém de sua confiança para estar fazendo essa retirada da placa. E você faça essa instalação no lugar devido, ali orientado, que vai ser no momento lá que você for retirar, para que você possa, quanto antes, ser atendido e usufruir dessa ferramenta, que, como a Rosângela bem disse, é um ganho muito grande para a área rural, né? A gente vê que muitas outras cidades não têm isso, a maior parte da área dos municípios não tem essa ferramenta, não tem essa funcionalidade que hoje está sendo disponibilizada a custo zero para o produtor. Isso é muito bom. E a gente tem algumas pretensões, alguns planos ainda a mais com o CEP Rural, de fazer deles um banco de dados ali, mas também na parte da agricultura, na parte do turismo, na parte de informações da área rural que podem ajudar ainda mais o produtor que tem alguma necessidade ou que tem ali uma oferta turística que pode ser disponibilizada em algum momento e a ferramenta do CEP Rural vai te ajudar também com os projetos que temos desenvolvido e traçados nessa linha. Com certeza. Muitas vezes a população reclama, né, cobra algumas posições, algumas atitudes, alguns projetos aí das autoridades, e agora nós estamos falando aí para o pessoal da zona rural, né, que o CEP Rural da sua propriedade está disponível e a gente está trazendo aí, eu trouxe o Bruno aí para falar para vocês que vocês devem tirar o quanto antes. E como ele acabou de dizer aí, vem outras novidades já com esse CEP lá para vocês que vocês só vão lucrar e ganhar com isso, né? Bruno, obrigada por você ter vindo aqui na Web TV Andradas hoje, nos dar essas informações muito importantes aí sobre o CEP Rural e parabéns aí pelo setor, né, que está agilizando para que tudo isso aí fosse realmente realidade. E vamos torcer aí para que todos venham retirar e a gente tenha um pouco mais de segurança na área rural. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a oportunidade, o espaço. Parabéns pelo trabalho e agradeço a todos aí pela atenção e conto com a compreensão de todos também. Tenha uma boa semana. O canal aqui vai estar sempre aberto para a gente estar levando informações e um trabalho bem feito assim para a população. Certinho? Uma boa semana para você, que Deus te abençoe. Para você também. Gente, tenham todos aí uma semana abençoada. A gente está começando a semana aí, né? E a gente volta à noite aí com mais matérias interessantes para vocês, como essa que a gente acabou de fazer com o Bruno Pereira. Um abraço e até mais.